Sejam bem-vindos ao meu canal Simples Histórias. O meu nome é Prinzo e hoje, dando continuidade aos vídeos anteriores, vamos falar sobre a redemocratização após 1945. Como o próprio nome diz, é redemocratização de 45 até 1964, quando houve um novo golpe militar. Mas no vídeo de hoje vamos falar apenas do primeiro governo que se seguiu após a ditadura de Vargas, que foi o do governo do general Eurico Gaspar Dutra. Como o próprio nome diz, se é redemocratização, pressupõe a existência de um regime anterior que não era democrático. Que regime era esse? Ditadura de Vargas, que foi de 1930 até 1945. Sendo que nesse meio tempo, em 1937, Vargas deu um novo golpe dentro do golpe que ele já estava. Tinha a Constituição que ele outorgou, que ele impôs à nação em 1934. Em 1937, ele instituiu uma nova Constituição, criando o Estado Novo. Nós já vimos isso nos vídeos anteriores. Então, esse regime aí, de 1937, que é o Estado Novo, a 1945, foi um regime de exceção. E em 1945, o que aconteceu? O fim da Segunda Guerra Mundial. Nós já falamos que quando acabou a guerra, houve uma certa pressão popular e de militares pela redemocratização, né, pela reabertura, porque nós estávamos na Europa lutando contra o eixo do mal, contra ditaduras similares à que existia no Brasil. O Brasil também tinha um viés fascista, a ditadura de Vargas, nós já vimos isso, né, na aula passada. Essa contradição acabou, de um certo tempo depois, motivando um golpe militar pelo alto comando do Exército, em outubro de 1945, antes das eleições que estavam marcadas para dezembro. E por que esse golpe se deu? Nós já falamos na aula passada as coisas que levaram a esse golpe. Esse golpe se deu também pelo medo de alguns setores da sociedade, dentre os quais os militares, do novo golpe que Getúlio poderia dar, dessa vez apoiado talvez no Partido Comunista, por causa das questões trabalhistas. E, apesar do Partido Comunista ter sido perseguido por Getúlio Vargas, em 1945 estava aliado a ele, porque, início de 1945, mandou-lhe soltar vários presos políticos, dentre os quais Luiz Carlos Prestes, aquele da intentona comunista. Mas, como vimos, esse novo golpe militar foi um golpe que não cassou os direitos políticos de Getúlio Vargas, foi mais um acerto de contas, um arranjo, porque Getúlio Vargas saiu candidato a senador, ganhou e veio como senador pelo Rio Grande do Sul, apareceu poucas vezes na capital, que era no Rio de Janeiro, no Congresso, ficava mais articulando politicamente lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, articulando, inclusive, o retorno dele, o que ocorreu depois, em 1950 a 1954, mas dessa vez via eleições democráticas. Com o afastamento de Getúlio Vargas, antes da eleição em 1945, quem assumiu provisoriamente, por poucos meses, o governo foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, que depois entregou o poder ao general Eurico Gaspar Dutra, que foi o eleito pela população naquele ano. E ele governou, então, o Dutra de 1946 a início de 1951. 51, 54 foi Getúlio Vargas. A eleição de Dutra teve um fato curioso. O outro candidato que ficou em segundo lugar, o brigadeiro Eduardo Gomes, semanas antes, pouco tempo antes das eleições, ele declarou que ele não precisava dos votos dos getulistas. Então, ele se colocou como antigetulista. O que fizeram, então? Tinha aquele movimento queremista, né, que era um movimento popular apoiado por alguns partidos políticos, que era a manutenção de Getúlio no poder. Queremos Getúlio, queremos a redemocratização com Getúlio Vargas. Esse era o movimento queremista. Aliado com essas declarações de Eduardo Gomes, dizendo que era que não precisava dos votos dos getulistas, foi passado para a população que ele não precisava dos votos dos marmiteiros. Quem que eram os marmiteiros? Eram os trabalhadores urbanos, pobres, que comiam de marmitas. E aí, o que aconteceu? Em dia 28 de novembro de 1945, Getúlio Vargas declarou publicamente o apoio ao general Eurico Gaspar Dutra, que, obviamente, acabou ganhando a eleição, com uma margem boa de votos.
O governo de Dutra teve alguns pontos importantes. A gente pode destacar uns 3 ou 4, que são, eu vou falar rapidamente, depois em detalhe. A Constituição de 1946, uma nova Constituição Federal, o alinhamento com os Estados Unidos em razão do início da Guerra Fria e um plano SALT, que é um plano estratégico de investimentos dos maiores problemas do Brasil e aonde o Brasil deveria investir o dinheiro. Esse plano SALT era um plano que era para atacar os seguintes problemas: saúde, alimentação, transporte e energia. Basicamente, o governo de Dutra teve esses fatos principais. O primeiro deles, que foi uma nova Assembleia Constituinte, que gerou uma nova Constituição, porque nós estávamos saindo do regime ditatorial e entramos no regime democrático. Então, necessitávamos de uma nova Constituição, já que aquela foi imposta, outorgada, a goela abaixo, por Getúlio Vargas ao povo brasileiro. Então, precisaríamos de uma Constituição mais alinhada ao momento democrático que estávamos vivendo, assim como depois tivemos a Constituição de 88, depois da ditadura de 64, a de 67 e a de 69, que foi uma emenda que, na realidade, era uma nova Constituição. Mas isso é um tema para uma outra aula. Então, essa nova Constituição de 1946, ela trouxe algumas novidades. Por exemplo, uma discriminação melhor dos 3 poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário. Um enfoque, de novo, do federalismo, já que houve a extirpação dos interventores estaduais, que foram colocados por Getúlio Vargas, assim que ele assumiu o poder em 1930. Aliás, o federalismo é uma coisa até interessante, né? Como eu falei desde o primeiro vídeo, o federalismo foi a justificação assim, objetiva da burguesia para o golpe republicano, o golpe que instituiu a República e que derrubou o Império, porque a burguesia, principalmente a cafeicultura paulista, queria uma melhor participação econômica e política, né, principalmente política, no governo. Então, a derrubada do Império e a instituição da República teve como base o federalismo, no sentido de dar maior poder para as províncias, que eram os estados e os municípios, né, e diminuindo o poder central. Antes, o Brasil era um estado unitário. Significava que o poder ficava contido nas mãos do imperador e, com o Estado federado, o poder diluído para as regiões. E o que aconteceu no governo de Getúlio Vargas? O poder ficou concentrado nas mãos dele, né, similar ao que tinha lá o imperador. Então, com a nova Constituição, vamos voltar ao federalismo, vamos diluir o poder para os estados e os municípios. O mandato presidencial passou de 4 anos a 5 anos, sem ser possível a reeleição. Manteve o direito ao voto. Voto de quem? Homens, mulheres, maiores de 18 anos e alfabetizados. Então, ficaram excluídos, mantiveram a exclusão dos analfabetos. E o Brasil, nos anos 40, metade da sua população, cerca de 51,6% da população brasileira, era analfabeta. Então, essa grande massa, né, de pessoas continuaram alijadas do processo eleitoral. A Constituição também acabou com um decreto-lei e possibilitou, via definição por legislação ordinária, do direito à greve. Porque a greve era proibida. A greve era proibida do Império, a norma que proibia a greve foi derrubada em 1890, depois da proclamação da República, mas em 1932 ela retornou, sendo proibida a greve no Brasil. E por que apareceu em 1946? Porque um ano anterior tivemos o quê? O fim da Segunda Guerra Mundial. Então, em março de 1945, o Brasil assinou uma ata, né, numa cidadezinha no México, que agora eu não me recordo, vai aparecer aqui o nome,
E essa ata, ela tratava sobre os direitos sociais no continente americano, né? E também tratava sobre a ajuda dos países, de modo que se algum país fosse atacado por um outro, todos os outros deveriam reagir. A Constituição de 1946 veio estipular a possibilidade do direito de greve, mas que seria regulado por lei. Isso veio depois, de uma forma muito incipiente, muito inicial, impedindo basicamente a greve, de um modo geral, nos serviços que ela entendia como fundamentais e só possibilitando os serviços acessórios. Depois da Constituição de 1946, no ano seguinte, 1947, o Brasil, tomando uma política de alinhamento ideológico com os Estados Unidos, porque estávamos no início da Guerra Fria, que é aquela guerra que dividiu o mundo em dois campos. De um lado, os Estados Unidos, à direita, e na esquerda, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nós tínhamos o capitalismo versus o comunismo. E o Brasil, então, se alinhou ao capitalismo, aos Estados Unidos. Isso significou várias coisas. Significou o corte das relações diplomáticas do Brasil com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, em 1947, via Justiça Eleitoral, a cassação do PCB, Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro foi cassado seu registro pela Justiça Eleitoral sob o fundamento de que apoiava um partido, apoiava a União Soviética, que tinha um regime antidemocrático. Então, era contra os princípios constitucionais, dentre os quais a democracia. Então, por via oblíqua, o Partido Comunista do Brasil era um partido antidemocrático. Então, em razão disso, ele foi cassado. Esse foi o fundamento para a cassação, em linhas gerais, do Partido Comunista Brasileiro em 1947. Olha a situação. Em 1945, ele saiu da ilegalidade. As pessoas estavam presas. Início de 1945, eu falei no vídeo anterior, o Getúlio Vargas, já prevendo a necessidade de uma reabertura democrática, mandou soltar os presos políticos, dentre os quais Luiz Carlos Prestes, que participou da intentona comunista. E em 46 nós tivemos uma Constituição Democrática, que em 47 cassou o registro do Partido Comunista Brasileiro. E em 48 foram cassados todos os seus parlamentares. Foram 14 parlamentares, né? 14 deputados e um senador. O senador, Luiz Carlos Prestes. Dentre os deputados, nós tínhamos lá Carlos Marighella, teve participação em 64, e o escritor famoso baiano Jorge Amado, foi cassado. Aliás, tem um fato curioso. Jorge Amado e o alagoano Graciliano Ramos, né, foram presos pela ditadura de Vargas. Também, em 1936, se eu não me engano, 1936. Os dois foram presos pela ditadura de Vargas. Então, Vargas não gostava, né, e o novo regime também, o democrático, não tolerava dissidentes, né, não tolerava, digamos assim, pessoas que discordavam das suas ideias. E muito embora nós estávamos num período democrático, né, a redemocratização, uma Constituição que deu mais ênfase aos direitos e garantias individuais, que falava sobre a liberdade de expressão e também sobre o pluripartidarismo, né, não aceitou a manutenção oficial do Partido Comunista Brasileiro. Eu não vou entrar aqui no mérito se tinha ou não tinha razão para esse tipo de pensamento. Eu vou pautar, ressaltar
que nós estávamos no início, em plena a Guerra Fria. E o Brasil, como se alinhou aos Estados Unidos, evidentemente, ficou contra, até porque eu já falei, houve a quebra das relações diplomáticas oficiais com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Houve uma caça às bruxas. Outro momento importante do governo do presidente Dutra foi uma tentativa de resolver um problema econômico. Uma outra coisa interessante é que em 1946 nós tivemos então a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. O governo estava preocupado com a economia, que a gente vivia num arroxo salarial e inflação em alta. Então, o que ele resolveu fazer, já que o Brasil tinha boas reservas cambiárias em razão de ter vendido produtos para os países em guerra, então esse saldo de dinheiro, o governo resolveu incentivar as importações como uma forma de melhorar a economia, só que o que foi importado? Foi importado basicamente bens supérfluos, bens não duráveis, alimentos e roupas. Isso acabou gerando um problema de concorrência com as indústrias nacionais. O governo, então, percebeu que isso não estava dando certo, além de ter praticamente perdido todas as reservas cambiárias, essas reservas que o Brasil conseguiu em razão do lucro com a exportação de produtos para os países que estavam em guerra. Praticamente foi perdido nos dois primeiros anos do governo de Dutra. O governo, então, percebeu esse equívoco na economia e praticamente proibiu as importações desse tipo de bens, permitindo apenas bens para a produção, para equipamentos, para a indústria de base. Então, de certa forma, acabou tentando melhorar, resgatar um pouco a indústria brasileira, mas o seu governo acabou entrando para a história como um governo de inflação. No final do seu governo, em 1948, ele criou um plano chamado Plano SALT, que era mais assim um plano que visava detectar os maiores problemas do Brasil e aonde o Brasil deveria investir dinheiro, bens e pessoal para resolver esses problemas. O plano era o seguinte: SALT, S de saúde, AL de alimentação, T de transporte e E de energia. Para o governo, a saúde, a participação do governo na saúde foi a inauguração de 2 hospitais. A alimentação ficou praticamente na intenção, não teve grande repercussão. Transportes, a gente pode destacar rodovias, especial rodovia Dutra, aquele trecho que liga São Paulo, Rio de Janeiro. A Dutra é uma rodovia que pega 10 estados do Brasil e é a maior rodovia pavimentada do Brasil até hoje. E o E de energia seriam as hidrelétricas. Então, esses foram os principais tópicos, os principais aspectos do governo do presidente Dutra. O alinhamento com os Estados Unidos em razão da Guerra Fria. Antes, a instituição da Constituição Democrática de 1946, muito embora no ano seguinte houve a cassação do Partido Comunista, a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro, uma alta inflação, o Plano SALT, que ficou basicamente na intenção de resolver os problemas do Brasil, mas que não deu para resolver, e não resolveu por causa de quê? Por causa de 2 coisas: falta de investimentos públicos, não tinha dinheiro, já falei, o dinheiro foi gasto erradamente, as nossas reservas cambiais, na importação de bens não duráveis, bens supérfluos. E falta também de vontade política, de quem? Dos governadores. Então, o governo passou para a história dessa forma, mas como uma tentativa também de melhorar a indústria brasileira. Na próxima aula, nós vamos ver o governo de Getúlio Vargas, o retorno de Getúlio Vargas via eleição, que foi de 1951, o governo dele, até 1954, quando houve o suicídio. Se inscrevam no nosso canal, curtam, caso gostaram do nosso vídeo, compartilhem, ajudando assim a manutenção dos nossos vídeos. E muito obrigado. Até a próxima.